Olá! Ainda trabalhando com as questões que nós trabalhamos no dia 4 de maio do corrente, para uma revisão que nós vamos fazer para a prova do dia 11 de maio do corrente, que é a sua prova de recuperação. Então, essa questão 3 aqui, ela envolve dois raciocínios. O primeiro é um teste de eficiência que nós vamos realizar de uma enzima. E a segunda parte é o seguinte: o pesquisador que está fazendo esse teste de eficiência e caracterizando a presença dessa enzima, ele vai fazer a solução de Bioreto e lá no seu relatório ele vai precisar dizer quais são as massas que foram utilizadas dos compostos químicos que fazem parte da solução de Bioreto. Tá? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer. Então, vamos trabalhar com a primeira parte, teste de eficiência. Segundo Michaelis-Menten, que é uma forma pela qual a gente pode determinar a eficiência de uma conversão química por intermédio da ação de uma enzima, foi estudada por Michaelis, por um tal de Menten, e eles acabaram descobrindo esse método que foi batizado historicamente de método de Michaelis-Menten. Deve ser isso assim que fala o nome também. E geralmente a gente faz um gráfico, tá? E esse gráfico aqui, ele tem a ver com esta equação. Então, vamos pegar lá a nossa lousa, só deixa eu tirar ela daqui, vamos limpar novamente. Estava o problema anterior aqui, acho que mais ou menos por aqui assim. Então vamos lá. Eu tenho esta equação. Então, o inverso da velocidade de conversão vai ser igual a uma relação entre a constante de Michaelis-Menten e a velocidade máxima na qual esta enzima atua e converte a espécie química que ela está trabalhando. E aí isso é multiplicado pelo inverso da concentração do substrato. Eu vou somar isso com o inverso da velocidade máxima de ação desta enzima. Então nós temos esse tratamento matemático aí. Se você deixar de lado como é que eu vou dizer assim, alguns pré-conceitos, né? Porque, nossa, tem um sobre V, né? Km sobre V, mas se você deixar isso de lado, se não se impressionar muito com esses termos, o formato geral desta equação de Michaelis-Menten, isso aqui, se você olhar com maior cuidado sobre ela, tirando esses pré-conceitos que nós temos de uma certa dificuldade em entender esses termos, então você não precisa entender esses termos para saber que, na verdade, isto aqui tem este formato geral aqui, ó. Y é igual a A que multiplica o X mais o B. É exatamente isso que eu tenho. Eu tenho um termo, aí tem um sinal de igual. Eu tenho um termo, que eu chamei de A, e esse termo é multiplicado por um X. E eu tenho o sinal de mais, sinal de mais, e tenho o termo B, que é o coeficiente linear. Olha aqui o coeficiente linear. Então, isto aqui nada mais é, a equação de Michaelis-Menten, nada mais é do que uma equação da reta. Só isso. Então, nesse caso aqui, você vai ter o seguinte: o A, ele nada mais é do que a constante de Michaelis pela velocidade máxima da atuação da enzima. Então, descobrindo A, você descobre esse termo e esse termo aqui. O que é o coeficiente? Isso aqui, deixa eu só escrever aqui. Esse aqui é o coeficiente angular da equação da reta.
E o que é a letra B? A letra B nada mais é do que a relação inversa da velocidade máxima de conversão dessa enzima, da conversão do substrato por essa enzima. E isso daqui nada mais é do que o coeficiente linear. Olha que legal. Então, nada mais é do que uma equação da reta. O que nós precisamos agora é encontrar dispositivos matemáticos que façam com que a gente descubra os valores de A e de B. Nós temos várias ferramentas matemáticas para fazer isso. Uma delas, que é o que a gente trabalhou em sala de aula, é trabalhar com sistemas de equação. Então, nós vamos trabalhar aí com um sistema de equações. Você pode trabalhar com matrizes também para resolver, mas eu resolvi ir pelo mais fácil, que é o sistema de equações. Matriz também é fácil, não tem nada demais. Quando você sabe trabalhar, a matemática é bem simples em qualquer parâmetro, em qualquer sistema que você use para resolver, qualquer ferramenta que você use. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma reta. Para estabelecer uma reta, eu preciso de, no mínimo, 2 pontos. Então, através de uma equação, que muito criativamente eu vou chamar isso aqui de equação 1, nós vamos pegar um ponto do x, estabelecer isso a um ponto y e calcular A e B, sabendo que A é isso e B é isso aqui. Então, vamos até o gráfico aqui. Eu posso pegar, por exemplo, ó o x aqui, 1 sobre S. Tá? Ó o x aqui, 1 sobre S. Ó o y aqui, 1 sobre V. 1 sobre V. Então esse é o x e esse aqui é o y. Tá? Claramente é só uma equação matemática. Não fica muito preocupado com esses termos aqui, né? A pessoa às vezes se assusta vendo isso aqui. Cara, simples, tá? Meta a cara que você vai resolver, porque isso aqui é só uma equação da reta. Então vamos pegar lá. Eu posso pegar qualquer termo, tá? Por exemplo, vou pegar esse 3 aqui, tá? Então, quando x é 3, quanto vale o meu y? Quando x é 3, o y ele chega a ser 6. Eu coloquei os valores de y aqui para facilitar. Então, é 6. Então, aqui é 6. Aí eu vou ter o termo A, que eu não sei quanto vale, e eu vou ter o termo B, que eu também não sei quanto vale. Se eu quiser trabalhar melhor com isso, para facilitar a minha vida na hora de resolver a expressão matemática, isso nada mais é do que 3A mais B é igual a 6. Eu só estou reorganizando para ficar próximo daquilo que os professores de matemática passam para a gente aqui, tá? Bom, então o ponto 6, 3, o ponto 3, 6, que é esse ponto aqui, nós já temos. Precisamos de mais um. Então, vou pegar e vou desenvolver uma segunda equação. Vamos ver então. Eu posso pegar qualquer outro ponto aqui, tá? Vou pegar esse ponto 4 aqui. Então, quando o x é 4, quanto vale o meu y? Então, quando o meu x é 4, o meu y vale 7, 7. Tá? Então, aqui é 7 e 7. Aí eu tenho a letra A e eu tenho a letra B, que eu vou ter que dar um jeito de calcular. Só reorganizando para ficar próximo daquilo que os professores de matemática passam para a gente, eu vou colocar aqui um 4A, daí tenho mais B, e eu vou colocar aqui o 7,7. Tudo bem? Eu acabei de fazer o meu sistema de equação. Tá?
Então, bom, se eu colocar aqui, né, aquele colchete clássico lá, então eu tenho meu sistema de equação aqui. Como é que a gente pode resolver esse sistema? Bom, eu posso fazer com que esse sistema aqui ele sofra uma remodelagem de tal maneira que eu possa eliminar uma das incógnitas, A ou B. Não sei se fica claro para você aqui, mas me parece que eu eliminar esta B está mais fácil, né, a incógnita B. Você pode, para eliminar essa incógnita B aqui, é muito simples. Eu posso trocar o sinal dela, né? Porque se eu transformar isso aqui em menos B, na hora que eu for somar com mais B, eu já elimino isso aqui. Então, na verdade, eu vou pegar esta primeira equação e vou multiplicar por menos 1. Multiplicar por menos 1 nada mais é do que você trocar o sinal de todo mundo aí. Executando o cálculo, vai ficar assim. Eu tenho, portanto, 3A multiplicado por menos 1 vai dar menos 3A. Aí eu tenho mais B, então vai trocar o sinal por menos B. E aqui eu vou ter o 6 trocando o sinal dá menos 6. Aí essa expressão, essa equação 2, eu não mexi com ela. Então ela continua igual. 4A mais B é igual a 7,7. E eu tenho agora esse sistema para resolver. Se você lembrar da matemática, aqui menos B com mais B corta, certo? E aí eu vou ter isso aqui. Então, 4A menos 3A dá A. 7,7 menos 6, isso dá 17 décimos. Se você não gosta de fração, então isso aqui vai dar 1,7. Então, basicamente, essa é a letra A. Então, a letra A deu isso aqui. Vamos resolver, portanto, a letra B agora. Como que eu resolvo a letra B? Eu posso resolver a letra B simplesmente substituindo um dos valores em uma dessas equações o valor de A. Eu posso pegar, por exemplo, essa equação B aqui, ó, essa segunda equação. Tá? Eu posso pegar essa segunda equação aqui. Então, substituindo, o valor de A em equação 2. Por que eu escolhi a 2? Porque eu quis. Então, eu tenho lá 4 que multiplica o A, mais o A é 1,7. Mais o B, isto é igual a 7,7. Então, na hora que eu pegar esse valor de que diminuir de 1,7, né, 7,7 menos 1,7, isso vai dar exatamente 6. Tá? Então, B ele é igual a 6. Então, o que nós vamos ter aqui é o seguinte. Então, qual é a relação km sobre a velocidade máxima? É o A. E sabe quanto que vale o A? 17 décimos. Ou 1,7. Quanto que vale 1 sobre a velocidade máxima? Esta parte da equação ela vale 6. Então, tá aí. Esta é a nossa solução para essa primeira parte desse problema
que nós fizemos aí. Tá? Dá para fazer uma equação da reta a partir dessa regressão linear aí. Tá? Vamos para a segunda parte desse problema aí. Essa segunda parte, ele vai trabalhar com a forma pelo qual no livro lá de práticas adaptadas de bioquímica, desses autores aqui, né, o Mastroeni e a Gern, lá está como que você faz a solução de bioreto. Então, a preparação da solução de bioreto, ele está aqui, ó, em toda esta parte aqui, ó. Tudo isso aqui é o que a gente faz para desenvolver a equação, a solução de bioreto que vai caracterizar esta enzima. Então, nós vamos pegar aqui essa primeira parte que tem o sulfato de cobre e o sal de Rochelle. Então vamos pegar essa parte aqui. O que eu sei sobre isso? Então, fazendo a primeira solução ali. Então, a solução que eu vou chamar de 1. Qual é o volume dela? O volume, ela tem que ser um volume de 200 ml de água, sulfato de cobre, transferir. Ó, para um balão volumétrico de, na verdade é isso aqui, né? De 500 ml. Então, o meu volume final, depois que eu fizer tudo um monte de coisa arada aí, tem que ser de 500 ml. Esse é o meu volume final. Aí eu tenho um sal, que é o sulfato de cobre. Então, CuSO4, pesquisando lá na tabela de cátions e ânions. Não vou fazer isso porque senão estende demais o tempo aqui. Depois se veja como é que é feito isso, né? Sulfato de cobre. Aqui está faltando, acho que eu falei em sala, né? Aqui deveria estar escrito sulfato de cobre 2. Já arrumei aqui, tá? Só para você saber claramente isso. Ele é pentahidratado. Então isso aqui ele tem 5 moléculas de água. E a massa desse sal que eu vou colocar para fazer a solução 1, ele é 0,3%. Então eu vou ter aqui 0,3%. Bom, então é muito simples na verdade, né? Eu tenho que saber quanto que é 0,3% de quanto? De 500 ml. É isso que eu tenho que saber. Tá? A porcentagem é em cima de um volume. Por isso que eu estou colocando 500. Esse 500 é esse 500 aqui. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Então, tenho 0,3, vou multiplicar isso por 500. Bom, deixa eu só fazer por partes ali, então. 0,3, né, dividido por 100, que é 0,3%. E vou multiplicar isso aí por 500. Então, isso vai dar 3 meios, que é equivalente a 1,5. Então, é isso, 1,5%. Aliás, por cento não, né? É 1,5 gramas. Então eu tenho que ir lá na balança e pesar 1,5 gramas de sulfato de cobre pentahidratado. Sulfato de cobre 2 pentahidratado. Aí tem um outro sal, que é o sal de Rochelle. Tá? Esse sal de Rochelle, então aqui eu vou ter um sal de Rochelle. Se você olhar lá nas observações, sal de Rochelle nada mais é do que o tartarato de sódio e potássio.
esse sal de Rochelle, ele também tem uma porcentagem definida, tá? Ele é em torno de 1,2, né, 1,20%. Então isso aqui é 1,20, 1,2%. Então o cálculo é praticamente o mesmo. Então eu tenho 1,2% que eu vou ter que relacionar isso a qual volume? A um volume final dessa solução 1 de 500 ml. Então eu vou pegar lá o 1,2, vou dividir por 100 e vou multiplicar por 500. Isso vai dar 6 gramas. Então, para fazer essa primeira solução, eu vou pegar 6 gramas de sal de Rochelle, 1,5 grama de sulfato de cobre 2 pentahidratado, vou colocar num becker, colocar um pouco de água, solubilizar, transferir isso para um balão de 500 ml, vou completar com água esse balão de 500 ml, vou homogeneizar e eu tenho essa primeira solução. Mas para isso preciso de 1,5 grama de sulfato de cobre 2 pentahidratado e 6 gramas de sal de Rochelle. Pronto, então essa foi. Agora eu tenho a segunda solução. Então eu tenho o que nós vamos chamar de solução. Você vai fazer muito isso em laboratório, tá? Então veja como é que estou fazendo aqui. Então o que é esta solução 2 aqui? Eu tenho um volume, essa solução 2, eu tenho que preparar hidróxido de sódio, olha lá, 300 ml, então essa solução. Então o meu volume é de 300 ml. E isto é de NaOH. Mas eu espero que a massa que eu vou calcular dentro desses 300 ml me dê 10%. Então, eu preciso saber quanto que é 10% incorporados aqui volume, 300 ml. Então, este é o cálculo que eu tenho que fazer. Corta, corta, 3 vezes 10 dá 30. Então, eu preciso de 30 gramas de hidróxido de sódio. Ele pediu para calcular as massas, né, para colocar no relatório. As massas estão aí. 1,5 grama de sulfato de cobre 2 pentahidratado, 6 gramas de sal de Rochelle e 30 gramas de hidróxido de sódio. Tá? Então, basicamente, esta são as respostas aí desse problema que nós nomeamos de problema 3, que envolve tudo isso aqui. É isso. Estudem.